O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado pela terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, algo que nos chama a atenção no finalzinho desse evangelho. Jesus, quando estava com a multidão, falava em parábolas, usando de modo todo especial aquilo que é da realidade do povo. Nesta época, o povo era um povo agropastoril, então ele usava essas imagens. Mas quando ele estava com os seus discípulos, ele explicava tudo. Aí é interessante você observar. Se você faz parte da multidão que vive só de leitinho, de mamadeira, de mingauzinho, tudo amassadinho que tem que pôr na boca, ou você já é discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que já sabe ouvir, que já sabe compreender e que coloca em prática os seus ensinamentos. Porque o discípulo é aquele que gosta de estar com o mestre. O discípulo é esse. Ele gosta de estar com o mestre, ele quer estar com o mestre, ele deseja aprender do mestre. Este é o discípulo. O discípulo é aquele que senta do lado do mestre para ouvir os ensinamentos. E ali ele aprende, ali ele também questiona. Não significa que o discípulo não está na multidão. Ele está na multidão. Nós ouvimos muito bem. Porque os discípulos são aqueles que evangelizam. São aqueles que levam a boa notícia, porque ele bebeu na fonte, então ele conhece, então ele
leva para os outros da multidão, porque Ele quer também que os outros sejam discípulos do Mestre Divino, que os outros também possam sentar e ouvir do Senhor os ensinamentos. Então, isto tudo para dizer, e para que você possa compreender, que nós moramos em um mundo conturbado, onde foi lançada a semente, e que nós precisamos ter paciência, precisamos dormir e acordar, noite e dia, e esperar com que essa semente germine e cresça. O que significa isso? A palavra de Deus foi lançada. Assim como a partir de hoje Arthur vai fazer parte da comunidade, a semente foi plantada no coração de Arthur. Agora essa semente precisa encontrar essa terra boa, que é o Arthur. Porque a semente é de boa qualidade. Agora a terra, esperamos também que seja de boa qualidade, para acolher essa semente e que ela possa germinar e crescer. A semente também foi lançada no coração de tantas outras pessoas. Mas se nós não tivermos a paciência, como a palavra diz, de dormir e de saber esperar, porque a vida dos cristãos é uma vida de esperança. Nós não somos um povo desiludido, achamos que tudo está perdido. Quem pensa assim, para ver que está na multidão ainda, são pessoas desiludidas. Não. Nós somos esse povo cheio de esperança e que sabemos que precisamos orar, que precisamos jejuar, que precisamos dar exemplo, que precisamos amadurecer na fé, porque as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Agora, se você é uma pessoa estressada, que quer que a semente aconteça do dia para a noite, você vai sofrer muito. Nós precisamos saber esperar. Tudo tem o seu tempo. Então é necessária essa espera. Por que é necessário a espera? Porque Deus está atrasado? Não, somos nós que ainda não fazemos parte do seu discipulado, que ainda não encostamos a nossa cabeça no seu coração. E aí, diante das nossas indiferenças, dos nossos pecados, da nossa autossuficiência, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, aí não vemos a semente crescer, o reino de Deus acontecer. O reino de Deus, aí ele vem falar do outro grãozinho de mostarda. Aí aquela pessoa desiludida que acha que não está acontecendo o reino de Deus. O reino de Deus está acontecendo. Ele é pequenino, mas ele cresce. Se transforma numa árvore viçosa, grande a ponto de abrigar na sua sombra os pássaros. O que o Senhor está nos ensinando? Que esta árvore, ela abarca outras pessoas. E esta árvore é a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a assembleia do povo de Deus. Então nós acolhemos os nossos irmãos e irmãs nessa sombra.
dos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, para que os nossos irmãos e irmãs também sejam discípulos e missionários dele. É o que nós esperamos de Arthur, é o que a igreja espera de cada um de nós, que possamos ser pessoas acolhedoras. E tudo isso só acontece, meu querido irmão, quando você tem muito claro na sua mente a tua espiritualidade, que é batismal. O que é uma espiritualidade batismal? É o tudo na nossa vida, porque a partir do batismo, onde eu fui mergulhado nessas águas, fui convidado a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Essa é a nossa espiritualidade, de cada dia morrermos para o pecado e ressurgirmos para uma vida nova. Que vida nova é esta? A vida em Cristo Jesus, a vida de santidade. Essa é a nossa vocação, sermos santos. Então por isso que a nossa espiritualidade, ela é batismal, ela vem de lá. Então a partir do dia do meu batismo, eu fui chamado a ser santo, a abominar o pecado e a abraçar a graça. E nesse dia do meu batismo eu passei a ser filho de Deus. E se eu sou filho, aí eu vou entender que eu tenho uma família. E se eu tenho uma família, eu sou chamado a viver em família. Então nós somos esse povo de Deus, a família de Deus. Não é a família do sobrenome. Porque que é do meu sangue, que é minha parentela. Não. Jesus diz que todos aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática, pertencem à minha família. Então e como que Ele quer que seja essa pertença? Através desse novo nascimento, que acontece pela água e pelo Espírito Santo, que é o batismo. E aí, como membros da família do Senhor, somos chamados a ser esse povo de fé e de amor para os outros irmãos, onde nós vamos acolhendo a todos e ensinando a todos a viver essa boa nova que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem, meu querido irmão, na família do Senhor, pessoas que não sabem relacionar com o outro. Nós aprendemos do Mestre Jesus a nos relacionarmos uns com os outros, a perdoar, a amar. Então nós vamos aprendendo com Jesus, porque Ele veio para nos ensinar o caminho. E aí nós vamos aprendendo com o Senhor enquanto nós vivemos neste mundo. Aí nós ouvimos isso na segunda leitura. São Paulo escrevendo à comunidade de Corinto: enquanto a nossa alma permanecer no nosso corpo, nós ficamos longe de Deus, por causa das tentações desse mundo. Porém, para nós que acreditamos em Deus e nos seus mistérios, preferimos que quando chegar a nossa hora, deixemos o nosso corpo, a morada terrena, para nos integrar àqueles que já se foram e estão na companhia do Pai na glória eterna. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo dos batizados, dos filhos de Deus. Então, meus queridos irmãos, sabemos que a salvação é pela graça de Deus, mas é preciso ter claro na mente que ela é gratuita, mas não é barata. A salvação não é barata, depende de nós. Nós precisamos
a aceitar Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós vamos entregar o Pai Nosso para Arthur viver conforme a vontade do Senhor. Os pais deles e os padrinhos vão prometer daqui a pouquinho em educar Arthur na lei de Cristo e da igreja. Fazer de Arthur um homem santo. Porque Deus nos deu ele de presente, para que ele possa encantar e dar sabor à nossa vida. Arthur é chamado a ser sal da terra e luz para o mundo, assim como todos nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, temos que nos esforçarmos para amar a Deus e os irmãos. Isso é a opção de vida cristã. É a opção. Nós que somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos amar a Deus acima de tudo, bem como também os irmãos. Temos que ser pessoas caridosas, amorosas de verdade, e não da boca para fora. Tem muita gente aí da boca para fora. Precisamos mudar, precisamos ser discípulos do Senhor, sairmos da multidão e querer estar com Ele para que Ele possa nos ensinar. Você fica na sua casa alguns momentos com o teu Senhor? Porque é lá no silêncio, no contato da palavra, nesse momento de meditação, que nós somos discípulos. Quando eu sento para ouvir o meu Senhor, e quando eu ouço o meu Senhor, eu também dialogo com Ele. E dialogando com Ele, Ele vai me entendendo, me curando, alargando o meu espírito, a minha mente, para compreender melhor a realidade, para que você possa dormir nos seus braços e acordar na graça de mais um dia e ter a esperança de que tudo aquilo que você deseja para o bem da família cristã possa acontecer, possa germinar e crescer e dar bons frutos. É assim que o Senhor espera de cada um de nós, que nós sejamos esse povo que testemunha a presença de Jesus. Não pensa que é difícil, é tudo muito fácil e prático. Muitas vezes pensamos, não vai dar certo, as coisas é tão difícil. Não. Lembra-se bem, você é pai e mãe. E muitas vezes você diz assim, os filhos não escutam os pais. Pelo contrário, os filhos escutam sim. Na verdade, os filhos, estão fingindo que não escutam os seus pais, fingindo que são surdos, porque ainda são rebeldes. Então eles fingem que não escutam, mas um belo dia, quando não estiver perto de você, papai e mamãe, ele vai lembrar de todos os teus ensinamentos, de todos os seus conselhos. Pode ter certeza, porque isso já aconteceu com você. Então é preciso ter paciência, é preciso dormir, é preciso descansar no colo de Deus e esperar, porque a semente é boa, a terra nem sempre é tão boa como nós gostaríamos que fosse. Então, meus amados irmãos e irmãs, peçamos nesse dia de hoje de Santo Antônio, verdadeiro exemplo de
terra fértil, que acolheu a semente, um verdadeiro discípulo que tem até hoje como relíquia aquilo que leva a maioria das pessoas ao afastamento de Deus, que é a língua. Então Santo Antônio tem a língua como relíquia até hoje, para dizer que é possível nós utilizarmos deste órgão para bendizer as maravilhas de Deus neste mundo. Amém.